Graça e paz a todos. Amém. Meu nome é Maria Ruth, nasci em uma casa onde meus pais são cristãos, de uma determinada instituição religiosa, onde na mesma fiz parte durante 23 anos, sendo 9 anos batizada. Na idade de 14 anos, me batizei com medo de morrer sem um batismo, pois fui ensinada que o batismo é salvífico e sem ele eu não poderia ser salva. Mesmo sendo nascida e criada dentro dessa instituição, nunca fui ensinada sobre o Evangelho e sobre a soberania de Jesus Cristo. Na minha mente, Jesus não era Deus, e muitas vezes eu ficava confusa em minhas orações, pois falar de Jesus era estranho, pois dava a entender que ele estava substituindo Deus, onde, hoje, lendo a Escritura, compreendo que Jesus é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Outra parte que foi ensinada, que eu precisava de obras para ser salva, pois cada ato de bondade que fizesse aqui na terra era como uma poupança que estava sendo guardada no céu, e que na volta de Jesus Cristo isso seria contado no meu juízo final. Porém, lendo Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia nos ensina que a salvação é por graça e não por obras. Quando me explicaram essa passagem que Paulo cita na igreja de Éfeso, me senti triste e culpada, porque a verdade estava nas minhas mãos e eu tinha desprezado por muito tempo. Porque eu tinha dado ouvido a pessoas que me falavam para não ler a Escritura, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Mas hoje entendo que enquanto o Espírito Santo não te regenerar, não tem como o pecador ir a Cristo. Meu coração jubila de alegria em falar de Jesus, de poder engrandecer seu nome e saber que eu sou uma pecadora, mas Jesus me salvou por graça, independentemente das minhas obras, pois nossas obras de justificação são como os trapos imundos, citados em Isaías 64, versículo 6, que diz: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como os trapos imundos, murchamos como folhas, e como o vento a nossa iniquidade nos leva para longe. Hoje, irmãos, sei que a morte de Jesus Cristo é suficiente para a minha salvação, e que o Evangelho é uma boa notícia que Cristo morreu para pagar nossos pecados, e que para ser um discípulo de Cristo, tenho que amar Deus acima de todas as coisas, carregar minha cruz e renunciar a tudo que tenho. Por isso, hoje, diante dos irmãos, confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Deus abençoe. Amém. Desde a minha infância, minha família fazia parte de uma denominação religiosa, onde fui ensinado que aquela denominação era a graça de Deus e que fora dali não existia salvação. Além disso, fui ensinado que deveria obedecer algumas regras para que assim alcançasse a minha salvação. Uma dessas regras seria o batismo daquela instituição, que ali seria perdoado os meus pecados. E a partir dali, eu não poderia mais cometer alguns tipos de pecados, pois poderia perder a minha salvação. Isso me levou a temer o batismo dessa instituição. Eu sabia que era pecador e poderia cometer algum desses pecados, denominados como pecado de morte, por aquela instituição, e assim eu poderia perder a minha salvação para sempre. Então afastei e fui curtir o mundo por algum tempo, imaginando que algum dia eu poderia voltar e me batizar ali, pois eu acreditava fielmente que ali era a graça de Deus, a igreja verdadeira. E assim eu fiz. Na minha adolescência, afastei daquela igreja. Ao passar do tempo, senti um vazio muito grande no meu coração. Algo me dizia que eu precisava do Senhor. Acabei voltando a frequentar aquela instituição, depois de algum tempo, e ali conheci a minha esposa. Casamos e logo resolvi me batizar ali. Logo após o meu batismo, comecei a ler as Escrituras. Não por incentivo da denominação, pois eles acreditam que a letra mata, o Espírito vivifica. E essa letra que mata é a letra da Bíblia. Sendo assim, eu comecei a estudar por conta própria. Eles até incentivam a leitura dessa escritura, mas de forma superficial. Fiquei maravilhado quando comecei a ler essa escritura com a grandeza da palavra de Deus.
Lendo Romanos 1,16, entendi que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gentios. Entendi que o centro das Escrituras é Cristo e percebi que naquela instituição não estava sendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Compreendi 2 pontos importantes que foram um divisor de água na minha vida. O primeiro ponto, de Romanos 3, de 10 ao 12, que não há o justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então eu entendi que todos os homens são inimigos de Deus e estão debaixo da sua ira. E em segundo, eu entendi que Jesus é o Salvador. No Evangelho de João 1,29, vai dizer que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus 26, versículo 39, Jesus disse: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então eu entendi que Jesus Cristo recebeu o cálice da ira de Deus no meu lugar. E Jesus disse que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Também lemos Efésios 2, 8 e 9, por graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Assim fui impactado e transformado por essas verdades da palavra de Deus. Essas verdades entraram no meu coração como flechas e foi tirando aquele vazio que eu sentia e foi preenchendo com Cristo. No lugar do legalismo e das obras de justiça foi colocada a fé pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Entendi que jamais poderia ser salvo pelas minhas obras. Caiu assim as escamas da religiosidade dos meus olhos. Eu consegui olhar para a cruz de Cristo e entendi que eu só poderia ser justificado diante de Deus mediante a morte de Cristo na cruz. Que Ele é o Cordeiro Imaculado. Somente com a justiça dele eu seria justo. Nesse tempo, eu já assisti a alguns canais de pregadores no YouTube, em especial o canal Caminho de Damasco do irmão Fernando Henrique, pois ele veio da mesma denominação da qual fazia parte. Em uma das suas lives, conheci o pastor Walter Regiane. Ele relatou que existia uma igreja bíblica na cidade de Igaporá, que fica vizinha na cidade que eu moro. Foi assim que conheci essa igreja, onde fui muito bem acolhido pelos irmãos em Cristo. E fui discipulado nessa igreja a ser um discípulo de Cristo. Desejo seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e confesso que Ele é meu único e suficiente Salvador. E fora dele não há salvação. Que o Senhor seja louvado pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmão Lucas, o irmão professa a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar, diga ao cansado, do seu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Irmã Ruth, a irmã professa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele